Olá a todos e a todas, eu me chamo Jonas Vasconcelos, sou professor de vocês aqui em Metodologia da Pesquisa no nosso curso de especialização em Direitos Humanos e Contemporaneidade. Muito bem, hoje, no nosso terceiro vídeo, falaremos sobre os aspectos gerais de um projeto de pesquisa. Afinal, como se estrutura um projeto de pesquisa? Uma boa pesquisa deve ser estruturada a partir da observância dos seguintes princípios. Princípio da precisão. Princípio da precisão, que é a ideia de que deve ser observado tanto no conteúdo, ou seja, precisão no rigor conceitual, precisão no uso adequado das ideias, evitando confusões terminológicas, mas também precisão quanto à forma, ou seja, precisão no uso adequado do sistema de referências, precisão no uso da linguagem acadêmica, entre outros. Segundo princípio é o princípio da exaustão. A exaustão é aquela orientação de que a gente deve buscar aprofundar os conhecimentos no tema da pesquisa, não se contentando com as generalidades e o senso comum. É necessário exaurir. Terceiro princípio é o princípio da clareza. É aquele princípio que aponta para o nosso dever de comunicar adequadamente o percurso e os resultados da pesquisa. Disso, a importância que temos que levar do uso da linguagem adequada, tecnicamente precisa e profissional, permitindo que o leitor ou a leitora tenha a capacidade de compreender aquilo que foi pesquisado. Quarto princípio é o da objetividade, que não se confunde com aquele mito positivista da neutralidade, mas expressa, na verdade, aquele esforço sincero e metodologicamente consciente de aproximar-se do objeto investigado, reconhecendo e lidando criticamente com os desejos e as ideologias que necessariamente estão presentes em qualquer ser humano. Quinto princípio é o princípio da uniformidade. É a ideia, meus amigos e minhas amigas, de que a pesquisa deve seguir um padrão, dando-lhe coerência lógica e organizativa, evitando, por isso, e como exemplo, o uso de múltiplos sistemas de referenciamento, de formatação, misturar regras de escrita, entre outras coisas que prejudicam a uniformidade. Agora que você já entendeu aqueles 5 princípios gerais de uma pesquisa, você pode se perguntar, mas afinal, professor, o que é um projeto de pesquisa? Veja, o projeto de pesquisa é um plano de trabalho de uma investigação que se quer realizar. O projeto de pesquisa é uma espécie de bússola para orientar o caminho da pesquisa. Por isso, um bom projeto, ele é funcional para delimitar quais os problemas a serem investigados, quais técnicas de pesquisa serão utilizadas, qual é o cronograma de trabalho, quais são as fontes de dados, entre outras coisas. Se pudéssemos fazer uma analogia, o projeto de pesquisa tem funções semelhantes à de uma planta de um arquiteto que quer construir um edifício. Vocês já devem ter visto, provavelmente, uma planta de arquiteto, que é aquela que vai ajudar trabalhadoras a compreender quais são os materiais que serão usados na construção do edifício, onde é que vai ter viga, onde é que vai ter pilar, qual é a estrutura do terreno, onde é que vai passar tubulação de água, onde é que vai passar fiação elétrica, enfim. Sem a planta, vocês podem imaginar, fica mais complicado o trabalho de construir o prédio, né? Há o risco, inclusive, do edifício ter as suas fundações frágeis. E com isso até desabar, não é verdade? Pois bem, meus amigos, minhas amigas, a analogia aqui também pode ser aplicada a uma pesquisa científica.
Sem um projeto que organize as etapas fundamentais do trabalho, a investigação realizada pode conter muitos defeitos. Por isso, tão importante quanto realizar a pesquisa é se dedicar para construir um bom projeto de pesquisa. Um projeto que seja útil ao seu trabalho. De forma geral, para ser útil, o projeto de pesquisa deve deixar de forma clara os seguintes aspectos da investigação. O título. O título, como vocês devem saber, ele tem a função de apresentar de forma sintética e às vezes até lúdica qual é o assunto do projeto. Segundo, é a delimitação do tema. Vejam, toda pesquisa se enquadra dentro de algum campo temático, como os direitos humanos. Dificilmente a gente conseguiria encontrar uma pesquisa capaz de abarcar tudo, da astrofísica, passando pela nanotecnologia, direito, economia, psicologia, etc. É importante sempre delimitar o campo. Qual é o campo temático principal daquela pesquisa que se quer realizar? Terceiro, e isso é importante demais, do campo temático temos que extrair um problema de pesquisa. Isso porque todo projeto busca enfrentar um problema que seja sincero e relevante. Sincero porque é uma dúvida real de quem investiga. Irrelevante porque é algo que vale a pena ser investigado. Quarto item de um projeto de pesquisa é a sua justificativa, que é justamente o momento em que o pesquisador, a pesquisadora, explicita a relevância do problema, seja nas suas dimensões pessoal, social, política e, sobretudo, teórica. Quinto, são as hipóteses e os referenciais teóricos que servem justamente para conformar a sinceridade do problema de pesquisa, pois vocês podem até intuir que há alguma resposta sobre o problema de pesquisa, mas é preciso sempre ter em mente que aquela primeira resposta ela pode ser refutada pelos fatos investigados na pesquisa. Portanto, ela não é uma tese a priori, mas ela é uma hipótese. Veja, se eu já tenho uma conclusão, por qual motivo eu preciso começar a pesquisar? Né? Na ciência, precisamos suspender os nossos preconceitos, as nossas conclusões, calçar as sandálias da humildade e buscar com sinceridade tentar entender um problema, como ele acontece. Mesmo que, ao investigar, isso se revele, aquele problema, se revele de maneira contrária àquelas nossas convicções iniciais. Os referenciais teóricos, portanto, são aqueles que nos fornecem conceitos, categorias interpretativas para compreender o problema que será investigado. Sexto item são os objetivos. Afinal, todo projeto de pesquisa ele vai se desdobrar em um conjunto de ações que serão tomadas para enfrentar aquele problema. Ações como analisar, sistematizar, investigar, entre outras. Disso, avançamos para o nosso sétimo item, que são as metodologias e técnicas de pesquisa. Todo projeto tem que organizar os procedimentos teóricos ou empíricos que serão realizados para coletar dados e informações para interpretar aquele problema. O cronograma de trabalho, que é o nosso item seguinte, é uma etapa fundamental para organizar aquelas tarefas no tempo e no espaço, para tornar o projeto execuível. Por isso é importante pensar o cronograma de trabalho. E as referências bibliográficas são as referências que foram consultadas para formar os fundamentos da pesquisa. Nas referências bibliográficas, a gente encontra duas estruturas. Aquelas que foram lidas já pelo pesquisador ou pela pesquisadora, porque serviram de material prévio para a construção do problema,
e aquelas referências bibliográficas que ainda não foram lidas ou estudadas, mas que serão na execução da própria pesquisa. Repito mais uma vez, quanto mais você se dedicar para organizar um bom projeto de pesquisa, não tenho dúvida, melhores serão as condições que você terá para realizar uma boa pesquisa. Ficamos por aqui, bons estudos e até a próxima.